Ao longo deste quase 2 anos, o nosso país tem vivido um sobressalto do Estado através das sucessivas crises e demissões do governo. Portanto, o seu número é 14, não é habitual, nunca tinha acontecido na democracia portuguesa. E vale, portanto, a pena, ao longo deste período negro de quase 2 anos que vivemos, tentar perceber qual é o denominador comum de todos estes problemas. Não é difícil identificar como principal causa do que está a acontecer, no fundo, comportamentos anómalos, comportamentos indesejáveis em relação a um setor fundamental da administração pública e do Estado, que é a contratação pública. Se repararmos bem, ao longo deste período difícil que temos vivido, a generalidade das dúvidas, das suspeições, dos processos instaurados pelo Ministério Público baseiam sempre todos eles em procedimentos opacos ou ilícitos ou suspeitosos relativamente a essa atividade muito importante que é a relação do Estado, da coisa pública com a sociedade através de contratos. Porquê que isso é cada vez mais importante? Porque a administração pública cada vez mais necessita de contratar, de licenciar atividades para que a economia se desenvolva e para que seja possível satisfazer as necessidades dos serviços públicos. Todos nós vemos que diariamente o número de horas extraordinárias, o número de contratos privados com médicos que são realizados pelo Serviço Nacional de Saúde, atendendo ao período e às políticas de decadência que têm sido adotadas, muito especialmente a partir da Lei de Bases da Saúde, são cada vez mais uma realidade. Mas também contratos de obras, contratos de concessão e, muito especialmente, também licenciamentos, que é, no fundo, o ato inicial que permite depois a realização de projetos e empreendimentos para o setor privado. E 14 episódios não podem deixar dúvidas de que é efetivamente uma área em que a sociedade portuguesa está bastante doente. Então, vale a pena ver quais são os principais sinais dessa doença. O principal sinal, eu diria que é a cultura, a morfologia do nosso Estado, que é fundamentalmente um Estado de obstáculo. Ou seja, se quisermos tentar obter um licenciamento importante para uma empresa, como agora aconteceu recentemente em relação a este caso de Sines, as tradições ou as práticas que agora estão cada vez mais a ser utilizadas são práticas que visam contornar obstáculos. Portanto, o Estado especializou-se em criação de obstáculos. E depois está especializado. Esses agentes do Estado que não funcionam nem sempre da melhor forma, esses agentes especializam-se em contornar os obstáculos. E a seguir, ao contornar os obstáculos, surge, muitas vezes, pelo menos, indícios, suspeições de corrupção. E, portanto, tudo isto leva a que o Estado português não promove o desenvolvimento de uma forma transparente. Aqueles grupos, aqueles interesses que se conseguem infiltrar, que conseguem fazer esse contornar de obstáculos de uma forma mais eficiente, têm mais sucesso. Os outros têm mais insucesso. Por outro lado, cada vez mais temos uma justiça que está atenta a este tipo de problemas, e ainda bem, e então aí, ai Jesus, que a justiça está a dificultar o desenvolvimento do país, como parece, de certa forma, ter sido sugerido na infeliz intervenção do Primeiro-Ministro de sábado passado. Não é isso. Não é a justiça que está a criar problemas à atividade das políticas públicas, dos seus governantes, é sim a falta de ética e o desenho, a arquitetura de um Estado que está profundamente errado. E é por isso que eu diria que se Portugal quiser corrigir, compensar, ultrapassar estas dificuldades, tem que dar muito mais atenção ao que são as boas práticas em contratação pública. Eu publiquei um livro, em 2018, exatamente que tinha esse título. As boas práticas, a boa contratação pública. Mas, infelizmente, a generalidade dos agentes do nosso Estado não conhecem essas éticas. E até, ao que parece, terá havido exemplos de um alto dirigente municipal que considera razoável trocar um favor ou, digamos, a flexibilização de uma decisão em troca deste ou daquele apoio. Portanto,
enquanto não corrigirmos esta cultura, não será possível avançar. E para corrigir esta cultura tem que haver formação. E aí, infelizmente, como sabem, o Instituto Nacional de Administração, praticamente, na prática, quase que foi extinto no governo associado ao resgate financeiro, portanto, o chamado governo da Troika, e, infelizmente, o número de agentes da administração pública que têm formação em contratação pública é quase zero. E os dirigentes também, muitas vezes, não conhecem os princípios éticos que lhes estão associados, como, infelizmente, estes 14 casos, independentemente de haver ou não confirmação das suspeições, e certamente o princípio da inocência deve ser sempre aplicado, mas certamente há muita ignorância, muito desconhecimento que veio ao lume ao longo deste difícil período que o nosso país tem vivido.